Alô, meus queridos amigos. Ahn, Hoje, dia 2 de março, ahn, eu faço todos os dias um curso online com um master, o nome dele é Werner, e eu, por amor a vocês, porque eu acho que nesta hora, neste momento em que o mundo passa por uma crise, eu acho muito importante nós começarmos a trabalhar juntos uma vida espiritual. Por isso eu traduzo e tento passar as mensagens para vocês da maneira que eu acho, da maneira que eu entendo, ou da maneira que eu acho que é o correto. Só, o tema de hoje são as duas opções que nós temos: opção de ser vítima ou a opção de ser criador. Como percebemos que estamos na posição de vítima? Nós estamos na posição de vítima quando os nossos pensamentos são negativos, quando estamos procurando culpados, como estamos envolvendo-os em críticas e através dos nossos pensamentos, quando percebemos que os pensamentos hum, se tornam automáticos e voltam de A a Z, depois de Z, de A a Z, dizia A, e a gente começa a pensar sem ter controle, então significa que perdemos o controle dos nossos pensamentos, e normalmente esses pensamentos são negativos. Com os pensamentos negativos, nossa frequência é negativa, nossas emoções são negativas e estamos trabalhando para um futuro, para uma vida negativa, porque através das negativas emoções estamos colocando praticamente uma base para uma vida cheia de problema, uma vida cheia de negativismo. Para sairmos dessa fase negativa é muito difícil, mas é possível, porque tudo é uma questão de hábitos. Quando somos crianças, crescemos vendo os adultos à nossa volta, um comentando, falando sempre mal, falando sempre coisa ruim sobre o outro, e acabamos achando normal. E quando agora nós mesmos adultos temos essa mania, essa meme de repetir o que nós aprendemos. E o problema é que dá uma certa satisfação de encontrar alguém que tenha a mesma frequência que nós. Por exemplo, se estamos falando sobre alguma pessoa, outra pessoa confirma, então nos dá uma certa segurança, mas o problema é que essa segurança é baseada numa frequência negativa, e é uma coisa que volta para a gente também de maneira negativa, porque tudo, nada se perde, nesse mundo nada se perde, tudo se volta, tudo se transforma, tudo se volta. Então, através desse ensinamento que tivemos como criança, ouvindo as pessoas sempre falar mal de gente que a gente nem conhece, mal de artista, mal de políticos, porque falam na televisão e a gente acaba sendo manipulado e acaba achando que o que eles falam é o que é o correto, e a gente acaba assumindo o mesmo ponto de vista. Então acabamos falando mal de pessoas que nunca conhecemos e nem sabemos se as bases das histórias são corretas. E isso faz com que nós, em nosso cérebro, nós criamos um tipo de uma autobahn, um tipo de um túnel que vai ficando cada vez mais profundo quanto mais a gente usa esse método, porque vai gravando mais no nosso cérebro, vai ficando mais forte. E então a solução é começar a fazer uma nova estrada, começar a fazer um novo caminho. E para fazer essa estrada, esse novo caminho, é claro que é uma coisa um pouco difícil, porque nós temos que sair da nossa rotina. Saindo da nossa rotina como? De uma maneira consciente, de uma maneira sempre olhando para os nossos pensamentos e analisando que tipo de pensamento que nós temos e procurar mudar os pensamentos de uma forma positiva. O que também pode nos influenciar de maneira positiva
também são músicas, músicas lentas, músicas meditativas, que nos trazem uma certa frequência melhor. Importante sabermos que pensamentos trazem emoções, emoções trazem frequências, e essas frequências é o que nós viveremos, então, é a nossa realidade, acaba sendo nossa realidade. Então, se criticamos alguém, mesmo tendo simpatia de outra pessoa, na verdade, nós estamos construindo uma coisa ruim para o nosso futuro, porque é exatamente aquilo que viveremos. A gente diz que a infelicidade gosta muito de companhia, ela gosta muito de ter alguém que nos dá, que nos dê razão, que confirma aquilo. Pessoa feliz é feliz, não necessita de ninguém. Então é importante a gente voltar e ver quais são os tipos de pensamento que eu tenho, principalmente nessa época de crise, como que é a inter-relação entre os amigos, entre as famílias, porque nessa fase muitos são a favor das regras de corona, de pandemia, outras são contra, uns têm medo do vírus, outros têm medo da inflação, outros têm medo da ditadura. Então, como que agimos, interagimos com esse problema? É importante saber que cada um tem um pouco de razão, porque cada um tem um pouco do seu medo, e cada um voltar mais para si mesmo e saber que com os nossos pensamentos estamos construindo o nosso futuro. Para voltarmos para um pensamento positivo, uma das maneiras também muito fácil é a maneira do agradecimento, de pensar em tudo que temos na nossa vida, tudo que já vivemos, os nossos pais, os nossos irmãos, as nossas casas, os nossos parentes, o nosso tempo de escola, os nossos amigos, tudo que já passamos pela vida, pelo nosso tempo saudável, pelo nosso corpo, agradecer, e com isso aumentamos a nossa energia. Então é importante, muito importante nessa hora nós sabemos que nós somos criadores, nós estamos criando o nosso futuro e nós podemos escolher a arte de como será o nosso futuro. Então, procurar, no lugar de falar sobre doenças, essa história que se não viesse a 5 minutos teria morrido, procurar falar mais sobre a saúde, sobre da maravilha que é o nosso corpo. Nós vamos para a cama, nós dormimos, o nosso sangue continua circulando pelo corpo todo, nosso coração continua batendo, nosso cérebro continua funcionando através dos nossos sonhos. Então, o nosso corpo é realmente uma maravilha. Então, é muito importante, primeiro, se tornar consciente do tipo de pensamentos que estão na nossa cabeça, o que volta sempre, o que repete sempre. São pensamentos bons, são pensamentos positivos, são pensamentos que fazem com que as emoções sejam positivas, ou é o contrário. Então, se for o contrário, sem se culpar, apenas mudar os pensamentos para que o nosso dia de amanhã seja melhor, para que a nossa crise termine e para que nós todos tenhamos um mundo melhor. Sair mais rápido possível do papel de vítima e entrarmos no papel de criadores. Nós somos todos filhos de Deus, amor e de mãe natureza. Somos todos seres únicos e somos todos fortes. Um beijo muito grande e um bom dia para vocês. Tchau, tchau.